trazer as obviedades da vida. Talvez seja essa a marca principal do Evangelho do Céu, que eu trago aqui toda segunda-feira e toda quinta-feira para você. Hoje, com outra obviedade, qual o contrário de ser perfeito? O contrário de ser perfeito é ser humano. A ideia da perfeição talvez seja a abstração, a subjetividade maior da mente humana. Não há perfeição na natureza humana. Embora muitas pessoas vivam focadas, ainda que de forma inconsciente, na busca pela perfeição, naquilo que fazem e, pior que isso, naquilo que são. Quando criticamos os outros, estamos no pressuposto de que somos perfeitos. Quando apontamos falhas com tanta facilidade, partimos do princípio de que somos perfeitos. Até porque basta uma pequena crítica e nós não costumamos acolher com muita satisfação. Temos dificuldade de lidar com crítica, porque a crítica questiona, põe em xeque a nossa suposta perfeição. O que é perfeição? Perfeição é aquilo que é pronto, aquilo que é absoluto, aquilo que está acabado, que está definido, que é definitivo. Portanto, perfeição é aquilo que não cabe correção, não cabe melhora, não cabe piora. Perfeição é aquilo que não cabe mudança. É aquilo cuja evolução já não existe mais. Me parece uma utopia incrível, a tal da perfeição. E aqui, no caso de hoje, na provocação de hoje, o contrário disto seria a humanidade, a nossa humanidade. Aí sim. O que caracteriza a nossa humanidade? De cara, a imperfeição. O inacabado. O incompleto. O que está por ser feito. O que está em processo permanente de transformação, de mudança. O que está por alcançar muitas coisas. O que está em processo. O que está inserido no tempo. Humanidade. O que é mutável, o que é mutante. O que está o tempo inteiro sujeito à mudança. Portanto, humano é aquele que evolui, é aquele que progride. Imagine você a ideia de perfeição que não nos permitiria, não daria espaço para que sentíssemos a sensação, por exemplo, de vitória, a sensação de conquista decorrente de nosso esforço, a sensação de uma consequência positiva a partir de uma mudança feita. A ideia de perfeição talvez fosse o estado de espírito mais monótono e insuportável, portanto, possível. A ideia de perfeição, ela, de fato, está muito distante de nossa realidade. Ainda bem que somos humanos. Ainda bem que erramos. Ainda bem que temos o erro como uma ferramenta que nos ajuda
a aprender. É por causa do erro que nós exercemos, praticamos a autocrítica, que é a autoanálise, que representa um processo de autoconhecimento que nos faz nos conhecer cada vez mais na busca, não pela perfeição, jamais, porque esta jamais será alcançada. Você jamais será um ser perfeito. Você estará sempre em evolução. E quem evolui é imperfeito, pelo menos em algum ponto. Mínimo que seja. Falo daqueles espíritos muito evoluídos. Jesus, por exemplo, disse figuradamente que Jesus é um espírito perfeito. Mas é figuradamente, porque perfeito só Deus, dentro dessa concepção acanhada, pequena, limitada que temos de Deus, mas a perfeição só caberia nessa concepção da existência de Deus. Abaixo de Deus tudo é imperfeito. Então, até Jesus, o espírito tão evoluído, que, segundo informações espirituais, é o governador espiritual do planeta Terra, até Jesus continua, permanece no processo evolutivo, assim como toda a criação. E como a gente, às vezes, entende melhor quando faz comparações, eu estava me lembrando do espírito, por exemplo, que é, talvez, não sei, o responsável pelo sistema solar, ou o espírito, imagina a dimensão, a evolução desse espírito, responsável pela coordenação da galáxia. Jesus seria então o governador de um planeta apenas. Haveria, nesse sentido, espíritos muito mais evoluídos que Jesus, responsáveis por conglomerados de sóis, de estrelas infinitamente maiores. Estaremos todos no processo evolutivo, portanto. E nós aqui embaixo, aqui na Terra, seres humanos, devemos agradecer a Deus pela nossa imperfeição. Devemos agradecer a Deus pela condição de poder errar. Porque o erro nos aponta o caminho do acerto. O erro é o nosso melhor professor. Que bom que a vida nos deu o erro como um guia extraordinário, um mentor, um orientador, aquele que nos ensina a fazer tudo o que fazemos cada vez melhor, cada vez de um jeito melhor. Portanto, esqueça a ideia de perfeição. Você nunca fará nada do que você faz de forma perfeita. É até uma lição importante para muitas pessoas que são tão rigorosas naquilo que fazem, isso em todas as áreas de suas vidas, que terminam se tornando pessoas desagradáveis, pessoas chatas, insuportáveis às vezes, de se conviver, dada a sua, como se diz no popular, mania de perfeição. Largue a mania de perfeição, primeiro porque você não é perfeito, segundo porque você se coloca numa posição artificial, porque não há perfeição na natureza humana. Isso não significa que você não possa tentar fazer o seu melhor naquilo que você faz, sem, no entanto, buscar essa posição impossível de um ser perfeito. Vale lembrar, para terminar, da frase célebre: é melhor fazer mais ou menos agora do que exatamente nunca.
Então a vida não é fácil, é faça. Vamos então fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira que pudermos, longe dessa coisa que atrapalha tanto a vida da gente, que é a perfeição.